Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. A primeira pergunta que queríamos fazer é se o Governo tem medo de alguma coisa. E se não tem, porquê é que não transforma esta proposta de lei numa proposta de lei material para ser discutida na Assembleia, pela Assembleia, em vez de ser despachada para os gabinetes do Governo como uma autorização legislativa? Há algum problema? Tendo em conta que nós, Assembleia da República, estamos perante um legislador constitucionalmente, institucionalmente e até pela experiência demonstrada, até tecnicamente muitas vezes, mais qualificado do que o Governo, qual é o problema de se fazer uma audição, uma discussão, uma reflexão, uma ponderação séria, aberta, abrangente, aqui na Assembleia da República? Qual é o problema? Os senhores têm medo do quê? Para levarem daqui para fora uma proposta para sair um decreto-lei, um dia destes, que a gente depois pode chamar à Assembleia, se for caso disso. E com duas questões concretas que eu gostaria de lhe colocar sobre o próprio conteúdo e o próprio articulado do decreto-lei que os senhores anexaram à proposta. Há pouco tempo, há 3 anos, nesta Assembleia, praticamente toda a Assembleia votou a favor de uma proposta que resultou da iniciativa do PCP relativamente às incompatibilidades no setor das agências funerárias. Quem tem um lar de terceira idade, quem tem transporte de doentes, não pode dedicar-se a funerais. Não pode. E eu pergunto objetivamente ao Sr. Secretário de Estado porque é que os senhores mudaram de opinião. Porque é que entendem que pode haver a atividade simultânea entre quem detém lares de terceira idade, transporte de doentes, etc., e dedicar-se à atividade funerária. O que é que mudou e porque é que os senhores entendem que isso agora passa a ser bom? E, em segundo lugar, a pergunta que tem a ver com o setor da restauração e bebidas, que é completamente ignorado na sua especificidade, incompreensivelmente arredado do regime do setor de turismo, colocado no mesmo saco em relação a setores que não têm evidentemente nada a ver e que os senhores colocam desta forma, mantendo o CAI em relação ao turismo, mas colocando do ponto de vista dos serviços do comércio, misturado com coisas que não têm rigorosamente nada a ver, nem proximidade nenhuma com o setor da restauração, ignorando a sua especificidade e colocando no mesmo plano de uma forma que é verdadeiramente incompreensível. Qual é a opção do Governo nestas matérias e qual é o problema do Governo que leva a transportar daqui para fora um processo legislativo com o impacto e a gravidade que este tem no nosso país? Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Estamos perante um processo legislativo que, dá vontade de dizer, é mau demais para ser verdade. Uma proposta de lei como esta, com as opções estratégicas erradas, com o favorecimento que promove aos grupos económicos mais poderosos, em detrimento das micro, pequenas e médias empresas, liberalizando e deixando à lei do mais forte aspectos cruciais da atividade económica, como os horários de funcionamento. Uma proposta assim nem devia ser apresentada, fosse de forma fosse. O PCP, aliás, propôs esta manhã, na Comissão de Economia, que se promovesse abaixo à Comissão deste diploma para permitir que fossem ouvidas as entidades e setores que são afetados, alguns dos quais até pediram para ser ouvidos e não o foram por falta de tempo. É o caso da Aresp, por exemplo, ou das associações de feirantes. E é lamentável que o PSD e CDS tenham votado contra, rejeitando esta proposta do PCP e tornando ainda mais inaceitável e ainda mais lamentável este processo legislativo. A própria Comissão Nacional de Proteção de Dados alertou a Assembleia para aspectos que devem ser alterados na autorização legislativa. E já não vamos a tempo de discutir essa matéria. Os senhores querem impor aquilo que são autênticas alterações de regime para o acesso e exercício de atividade com impactos profundos nas áreas do comércio, serviços, restauração e bebidas, ou seja, simplesmente a imensa maioria das empresas do tecido económico português e dos seus trabalhadores. E fazem-no desta maneira, pedindo pareceres para cumprir calendário e impedindo até a abertura e o pluralismo que o debate parlamentar permitia, que de resto evidencia a má consciência do Governo pela proposta que aqui tem. E registramos que a resposta do Sr. Secretário de Estado não respondeu a coisa nenhuma.
Desde logo, porque todo esse embrulho de propaganda em que apresentam a proposta, as plataformas eletrónicas, a desburocratização, o balcão do empreendedor, é uma completa fantasia que nada tem a ver com a vida concreta das empresas, dos serviços, da administração pública. É ficção científica, Srs. Deputados. São sistemas que nem estão implementados na sua totalidade a nível nacional. Não funcionam na maior parte do território. Aliás, mesmo a questão das taxas vem reforçar a necessidade de uma revisão séria e efetiva da lei das finanças locais. Quem paga, quem financia, quem mantém estes sistemas e plataformas que os senhores dizem que passam a ser o sistema que rege este regime e estes setores. Entretanto, os senhores falam em liberalização de horários como se fosse uma panaceia para o desemprego, como se fosse tudo a mesma coisa. A cabeleireira que quer trabalhar mais uma hora ou a grande superfície de um grupo económico que passa a poder funcionar 24 horas por dia. Exatamente. Falam de saldos e promoções como se a capacidade económica de uma microempresa fosse a mesma de uma cadeia multinacional da grande distribuição. Falam de mutualidades a fazer funerais como se fosse uma exceção em vigor, como se estas estivessem autorizadas a prestar serviços a outros. Não é isso que se passa no nosso país. Informe-se, Sr. Secretário de Estado. Há uma mudança preocupante nas posições que foram assumidas há pouco tempo atrás nesta Assembleia. A mesma coisa em relação à restauração, os compromissos assumidos por este Governo, por esta maioria junto do setor da restauração e que desta forma é ignorada com esta proposta do Governo, metendo tudo no mesmo plano, tudo no mesmo saco. O Governo considera talvez que é nos horários, nos limites às incompatibilidades, nos impedimentos à concorrência desleal que estão os obstáculos ao crescimento e ao desenvolvimento económico. Não estão. Estão na perda de poder de compra das populações, nos cortes de salários e pensões e prestações sociais. Estão nesta política de favorecimento ao poder económico e de empobrecimento dos trabalhadores e dos micro e pequenos empresários que este Governo continua a levar a cabo nesta governação, nesta desgovernação de desastre nacional que tem continuado a persistir. Cá estaremos para a apreciação parlamentar do decreto-lei, mas é lamentável, é vergonhoso, é inacreditável que um diploma desta amplitude, desta dimensão e desta gravidade, pelas piores razões, seja levado para a semana que vem para a tranquilidade, o recato e o remanso dos vossos gabinetes, senhores membros do Governo. Disso.